Olá! O que faz uma planta ser, bem, uma planta? A resposta, em grande parte, está escondida dentro de umas organelas incríveis, chamadas plastos. Hoje, a gente vai dar uma olhada de perto nessas verdadeiras usinas multifuncionais que são a base de toda a vida vegetal. Vamos nessa? Bom, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente começa conhecendo essa família, depois vamos investigar a origem de todos eles. Na sequência, a gente vê os especialistas em cor e armazenamento, mergulha de cabeça na usina de energia mais famosa, o cloroplasto, e, para fechar, vamos descobrir um superpoder que eles têm: a capacidade de mudar completamente de função. Certo. Então vamos começar do começo. Afinal de contas, o que é um plasto? E por que ele é tão, mas tão importante para as plantas? Então, a ideia central é essa aqui. Plastos, ou plastídeos, como também são chamados, são organelas que a gente só encontra nas células de plantas e de algumas algas. E olha, eles são responsáveis por um monte de tarefas vitais, desde produzir energia até guardar nutrientes. Mas de onde é que vêm todos esses tipos diferentes de plásticos? A resposta está num ancestral em comum. Um ancestral bem simples, na verdade. E aqui está ele, o proplastídeo. Pensa nele como se fosse uma célula-tronco, só que para plastos. É uma forma bem básica, sabe? Indiferenciada, que tem o potencial de virar qualquer outro tipo de plasto. Tudo vai depender do que a célula da planta estiver precisando naquele momento. E é a partir desse ancestral comum que a família começa a se diversificar. Vamos conhecer agora os especialistas que nascem a partir do proplastídeo. Essa diferenciação é simplesmente fascinante. A partir da mesma estrutura, o proplastídeo, a célula pode criar o que ela precisa. Se for para guardar coisas, ela cria um leucoplasto. Se for para captar luz, um cloroplasto. E para dar cor, um cromoplasto. Tudo depende da necessidade e dos sinais que a célula recebe, como, por exemplo, a presença de luz. Essa tabela aqui resume perfeitamente as três classes principais. Olha só, os leucoplastos são os depósitos. Incolores. Os cromoplastos são tipo os artistas, sabe? Guardam os pigmentos que dão o vermelho para o tomate ou o laranja para a cenoura. E por fim, os cloroplastos, as famosas usinas de energia, verdinhas, que tocam a fotossíntese. E mesmo dentro do grupo dos leucoplastos, a especialização continua. A gente tem os amiloplastos, que focam em guardar amido, como na batata. Tem os elaioplastos, que guardam óleos e gorduras. E os proteoplastos, que são os especialistas em guardar proteínas. É um sistema de armazenamento super organizado. Agora, vamos dar um mergulho mais fundo no tipo de plasto mais famoso, e talvez o mais importante de todos, o cloroplasto, o verdadeiro motor da fotossíntese. Essa estrutura interna do cloroplasto não é só bonita de ver, é uma obra de arte da engenharia biológica. Cada pedacinho aí tem um papel perfeitamente desenhado para uma missão muito clara: transformar a luz do sol em energia para a planta. A primeira camada de proteção é o envelope. Imagina ele como uma fronteira de alta segurança, com uma membrana dupla que controla tudo que entra e sai. Isso garante que a máquina delicada lá dentro funcione sem nenhuma interferência. Lá dentro, a gente encontra os tilacoides. É nessas pequenas bolsinhas achatadas que a mágica acontece de verdade. É aqui que a clorofila, aquele pigmento verde, fica ancorada, prontinha para capturar cada pingo de luz do sol. É o ponto de partida de toda a fotossíntese. E essa aqui é a melhor analogia para entender como tudo se organiza. Pensa assim, um tilacoide é como uma moeda. Uma pilha dessas moedas é um grânum. E o conjunto de todas as pilhas dentro do cloroplasto é o que a gente chama de grana. Essa organização toda serve para maximizar a área de captura de luz. Genial, né? E preenchendo todo o espaço que sobra lá dentro, a gente tem o estroma. Ele não é só um líquido qualquer não, ele funciona como um gel que dá estrutura, tipo um esqueleto interno, que deixa os grana na posição certinha para pegar o máximo de luz. E como a gente vai ver, ele guarda umas ferramentas essenciais. E o que é que tem nesse fluido? Bom, a gente encontra ribossomos, RNA e até o DNA circular do próprio cloroplasto. É isso mesmo. Isso quer dizer que ele tem uma certa autonomia, consegue produzir algumas de suas próprias proteínas. É quase como se fosse uma pequena célula vivendo dentro de outra. Ok, até agora a gente viu os plastos como especialistas com funções fixas. Mas a natureza... A natureza é muito mais dinâmica e eficiente do que isso. Fica a pergunta no ar.
Seria possível uma organela simplesmente decidir trocar de profissão para atender uma nova necessidade da planta? A resposta é, no mínimo, surpreendente. E aqui está a grande revelação. Um leucoplasto, que é um especialista em guarda-coisas, pode se converter num cloroplasto se for exposto à luz. É por isso mesmo que uma batata que fica no sol começa a ficar verde. Essa capacidade de adaptação é uma vantagem gigantesca para a sobrevivência da planta. Permite que ela otimize seus recursos e só ative a produção de energia onde a luz está realmente chegando. Então, no fim das contas, o grande lance aqui é a gestão inteligente de recursos. Os plastos não são estruturas rígidas, eles são uma família dinâmica, que se transforma para garantir que a planta tem exatamente o que precisa, quando e onde precisa, sem nenhum desperdício. E essa reflexão encerra a nossa jornada de hoje. A eficiência que a gente viu numa única organela faz a gente pensar quanta engenhosidade ainda está escondida nos menores cantos do mundo natural, não é mesmo? Fica aí a pergunta. Obrigado pela companhia nesta exploração